A vez do professor Tadeu, que é o orientador da Maíra, ele teve uma agenda de viagem já marcada muito antecipadamente antes da decisão dessa data. Então, como coordenador do programa, eu assumi esse momento de abrir a sessão. Então, a Maíra está terminando o segundo ano de doutorado, este mês de dezembro que já vai chegar, e ela vai fazer hoje, hoje nós vamos ter a sessão do Seminário Avançado 2 da Maíra. Não é defesa, eu quero deixar claro aqui isso. Outra coisa, é um momento de construção do trabalho. O trabalho, na verdade, está embrionário, é porque há um problema de plateia e banca e doutorando, das pessoas acharem que o trabalho já está pronto e o doutorando tem que defender o trabalho. A Maíra não tem que defender nada. Ela tem que ouvir os comentários da banca para, junto com o orientador, acatar ou não o que a banca diz. Porque esse é o processo que a academia coloca. Então, estou adiantando isso para que ninguém espere um trabalho configurado aqui, porque não é para ter mesmo. Se tiver, é melhor ir buscar o diploma logo na coordenação do programa. Certo? Então, é só para saber, o trabalho está em construção e a gente vai trabalhar com ele desse jeito. O título provisório do trabalho é esse que vocês estão vendo aí, Constituição Identitária e Narrativa de Formadura de Professores que Ensinam Matemática. Aqui na ficha está outro. A banca é composta por o professor Tadeu, que não está presente, eu, o professor Irã Abreu Mendes, como membro interno, o professor Renato Borges Guerra como membro interno do programa, o professor Edgar de Assis Carvalho como membro externo, que já participou do primeiro seminário da Maíra, a professora Letícia Lozano como convidada externa, a professora Franci Faia como convidada externa, mas em virtude das ocupações dela, ela ficou como suplente da banca. Nós invertemos, a professora Letícia passou a ser titular da banca e a Franci suplente. Então, a Maíra vai ter uns 20 minutos para apresentar, já que o trabalho está numa fase bem curta ainda. Em seguida, a gente reúne a banca para fazer os comentários e contribuições, ok? Vai precisar. Obrigado, senhor. Tudo bem se eu ficar aqui, né? Bom dia. Primeiramente, eu agradeço, na verdade, eu abri o espaço do evento para construir junto comigo esse trabalho, porque é isso, nós enxergamos uma oportunidade, já que os professores estariam aqui, de nos auxiliar na construção desse trabalho. Então, o professor Irã já fez algumas justificativas, mas é isso, trabalhei no Seminário Avançado 2, que nesse processo de construção, que não é fácil, ele também é uma construção interna e amadurecimento nosso, enquanto estudantes e pesquisadores, o que vai ser apresentado aqui é um esboço do que nós pretendemos fazer para a tese. Então, parte do que está construído. O título que aqui está apresentado, ele já é diferente do primeiro título, em virtude de algumas considerações já realizadas no Seminário 1. Então, no Seminário 1, nós tínhamos identidade de professores formadores professores que ensinam matemática. Para cá eu já trouxe Constituição Identitária em Narrativas de Formadores de Professores que Ensinam Matemática. Eu busquei trazer o elemento principal desse texto para o título, para que ele já fosse anunciado. E vou construindo aqui algumas ideias de forma que fique claro. Então, meu orientador, como o professor Irã já falou, é o professor Tadeu, que não está, mas já conversou comigo tudo que foi preciso, até para me tranquilizar. Então, alguns aspectos motivadores para essa construção, para a escolha desse tema, também partem do meu orientador, em conjunto comigo. Não é à toa que esse seminário também está acontecendo, ele é uma inquietação que também é minha, mas que vem do professor Tadeu e conseguiu ser disseminada para um grupo e que culmina neste evento aqui. Então, tudo que já foi falado aqui, inclusive ontem, que nós cursamos uma disciplina, encontramos algumas inquietações, algumas limitações que nos motivaram a fazer isso aqui.
Então, o que eu entendo, nós entendemos como necessária essa discussão e conceituação de identidade, embora já esteja posto, já entendemos que não é fácil, algo simples de se fazer, é extremamente complexo e o nosso objetivo é exatamente discutir isso em prol da formação de professores, que é a nossa linha de pesquisa, é para isso que nós estamos trabalhando. Então, com base nisso, eu já apresento uma questão de pesquisa que está neste momento da seguinte forma. Quais aspectos constituem a identidade profissional do professor formador de professores que ensinam matemática a partir da análise de suas narrativas? Só para deixar claro, quando a gente coloca professores que ensinam matemática e não professores de matemática, é porque não são só professores com formação em matemática que ensinam matemática. Então, nós abrangemos esse outro universo. E o objetivo geral desse trabalho é identificar os aspectos que constituem a identidade profissional do professor formador de professores que ensinam matemática, que eu chamo de PEN, na perspectiva da análise de suas narrativas. E logo mais eu vou dizer quem são esses sujeitos, esses professores, como é que eu quero desenvolver. Para os objetivos específicos, identificar nas narrativas individuais, ou seja, já vou anunciando o que eu pretendo desenvolver. Eu vou pegar o memorial desses professores, memorial que eles defenderam para professor titular da Universidade Federal do Pará, são professores do IENSE, do Instituto. E esses memoriais, eles foram utilizados no concurso que eles prestaram. Então, eles constam de toda a trajetória desses professores, descrita e narrada por eles. E o enfoque que eles dão nessas narrativas é um enfoque que eles consideram, considerando todos os pontos que eles acreditam terem sido relevantes para a constituição profissional deles, para eles chegarem onde eles chegaram, para eles se constituírem professores. E o segundo, identificar nas narrativas quais são os sujeitos do campo profissional que parecem determinar a constituição identitária profissional dos professores formadores de PEN, ou seja, além de eu buscar alguns aspectos identitários, encontrar também sujeitos que eles apresentam, que eles acreditam terem feito parte dessa constituição identitária também, pessoas, outros, pares ou não. Identificar saberes profissionais determinantes para a constituição da identidade profissional do professor formador de PEN. Então, a partir desses 3 objetivos, é o que eu pretendo buscar na análise dessas narrativas. Encontrar, resumindo, pessoas que eles dizem ou que eles acreditam terem influenciado na constituição profissional deles. Encontrar alguns aspectos que podem ser pessoais, subjetivos, ou profissionais, ou políticos. E também esses saberes determinantes para a constituição de identidade deles. Eles anunciando isso ou não. Então, vai ficar a cargo dessa análise. Então, a propósito do memorial. Esse memorial que eu coloco aqui é o meu. Porque do Seminário 1, eu trouxe uma breve narrativa de quem sou eu. Bem simples. Só que depois das considerações... Depois do Seminário 1, dos professores que contribuíram, eles foi apontado que aquilo ali era o cerne da questão. Se eu tenho uma professora da Secretaria Municipal de Educação, que sou eu, tentando identificar, ou estudando a identidade de outros professores. Então, eu comecei, e confesso para vocês que isso ainda não está totalmente claro para mim, porém, a partir dessas concepções que foram realizadas no Seminário 1, eu trouxe para o 2 um memorial meu bem mais completo, considerado bem mais completo, e eu coloquei no meu memorial tudo que eu considerei importante para eu estar aqui, para a minha constituição como professora. Não só como professora da Secretaria Municipal, mas de todas as atuações que eu desenvolvi ao longo de 10 anos de docência. E então eu fiz alguns questionamentos. Quem eu sou? Será que eu consigo falar da identidade de outros se eu não souber direito quem eu sou? E são questionamentos. São perguntas que eu coloquei no texto, que eu não respondi, eu fiz alguns ensaios e que é exatamente por isso que eu coloquei, para que a gente consiga discutir sobre isso. Então, definir quem eu sou influencia na análise da narrativa sobre quem sou eu dos outros?
De que forma construir uma metanarrativa? O professor Edgar já comentou isso ontem, e não era a primeira, quando eu fiz uma pergunta para ele, não era a primeira vez que eu ouvia falar sobre isso. E como é que eu posso religar esse memorial com o memorial dos outros, de forma que isso contribua para o meu trabalho e para atingir o meu objetivo? Isso é um questionamento meu também. Então, eu inseri algumas problemáticas que, como eu também não tenho muito tempo, eu não vou me prolongar nisso, eu vou passar, acho que para os aspectos metodológicos, né, professor? Não sei como é que vocês pretendem que eu desenvolva isso. Então, coloquei 3 pontos que eu considerei importantes lá do texto, encontrados nessa literatura, que eu acredito que desenvolvem essa problemática. Uma crise no contexto docente, que pode colocar o professor em constantes questionamentos sobre a importância, a validade e o lugar social do seu trabalho. Então, essa crise permanente que o professor vivencia, ou que o formador vivencia, ela se configura para mim, como pesquisadora, como algo importante a ser olhado e ser discutido. E por conta disso eu escolhi a identidade, estudar a identidade docente. A desprofissionalização docente, esse desprofissionalização é um termo que eu coloquei a partir do entendimento dessa ideia de Marcelo. A história da profissão docente veio gestando um déficit de consideração social que está associado às condições de trabalho do professor, recolhendo sua atuação a uma mera ocupação e descaracterizando seu viés de profissão de fato. Eu, como professora, também sempre isso me inquietou, me incomodou de alguma forma, essa falta de entendimento da sociedade, da figura do professor como um profissional. Então, eu acredito que é importante tocar nesses pontos, e também a minha discussão de identidade, ela não aparece à toa, ela também aparece de uma forma para tentar sanar esse tipo de questionamento. E a necessidade de se refletir sobre identidade profissional, uma vez que ela advém do conceito de identidade de maneira mais ampla, tomando consciência de sua influência na escola, na formação docente e na sociedade. Esse é o meu entendimento sobre isso. Quando eu coloco aqui que ela vem do conceito de identidade de maneira mais ampla, porque eu fiz um ensaio do conceito de identidade nesse texto, que é um ensaio, eu vou dizer assim, autoral, a partir do momento em que eu escolhi buscar determinados enfoques que pode ser que não sejam pertinentes, pode ser que a gente absorva algumas coisas ou não, mas que eu acredito que tenham sido úteis para o meu entendimento sobre identidade e que, portanto, eu trouxe no texto. E por conta disso, essa justificativa ela se dá em prol da problemática, né, que é a compreensão da constituição de identidade do professor de matemática formador de professores de matemática, permitirá revelar aspectos relativos às práticas docentes e propor melhores formas de atuação dos cursos de formação de professores, além da melhoria das práticas educativas. Então, eu coloquei na perspectiva que eu aponto aqui de olhar para a formação de professores de uma maneira para tentar atender isso. Então, dar voz a esse tema de identidade por meio da análise na narrativa de professores pareceu para mim uma alternativa possível, porque eles trazem, como eu ressaltei anteriormente, nessas narrativas, nesses memoriais, aspectos que eu considerei extremamente interessantes para essa constituição profissional e que dialogam com o que a literatura me apontou sobre isso, que é a emergência de subjetividades, de aspectos pessoais decidindo rotas profissionais ou influenciando nas decisões que eles tomam profissionalmente. E esse conceito de identidade eu vou falar de uma maneira bem sucinta para chegar lá na análise dessa narrativa que eu já realizei. Eu trouxe, na verdade, antes do que está aqui, eu fui buscar lá em Aristóteles, pelo menos tentar entender como é que na filosofia clássica, se isso já acontecia de alguma forma, ou como era o entendimento de algumas coisas que eu pudesse absorver e trazer para cá. Então, basicamente, quando eu não coloquei aqui, mas o processo de identificação, quando eu li um pouquinho sobre isso, ele não com o tema identidade, mas o que a filosofia buscava, então, era identificação das coisas, o que são as coisas. E esse processo de conceituação, de tentar entender o que cada coisa é, acredito que possa ser um caminho que tenha originado o entendimento que a gente tem hoje. Então, depois disso, na filosofia moderna, quando Kant propõe a virada,
que ficou conhecido como virada epistemológica, o relativismo conceitual, que basicamente reconsiderava o contexto para definir determinadas coisas. Então, nada está posto de maneira absoluta, tudo depende de onde você está, de como você analisa, de que contexto ele está inserido. E nesse momento é que eu, a partir das leituras que eu realizei, comecei a enxergar a subjetividade. Então, o que me pareceu é que a subjetividade começou a emergir de maneira mais forte no pensamento humano a partir desse período. Então, com isso é que, a partir do surgimento da sociologia, desse desenvolvimento da sociologia, que a subjetividade começou a se proliferar, vamos dizer assim, no pensamento humano. Então, a partir daí eu trago um diálogo possível entre Bauman, Dubar e Morin. O Bauman, ele traz uma diferenciação. As obras do Bauman, elas já são tem obras bem mais recentes, inclusive publicadas esse ano, outras em 2017. E ele diferencia comunidade de identidade. Ele diz que comunidade já está associada mais ao pertencimento e que ela é categórica, ela é coercitiva. Quando a gente diz esse sentimento de comunidade, ele começou a perder força no pensamento e emergir a identidade. A identidade no sentido de subjetividade e a comunidade no sentido de pertencimento. Quando ele fala que ela é coercitiva ou categórica, no sentido de dizer para o indivíduo o que ele é, a quem ele pertence, a que comunidade ele pertence. Então, ele é aquilo a partir de onde ele está. Então, ele é de Belém, ele é um cidadão de Belém, e isso, de certa forma, é coercitivo a partir dessa perspectiva. E a identidade, nessa concepção, não. Ela permite que a subjetividade aflore e ele possa escolher livremente o que ele quer ser. Então, para Bauman, tanto a identidade quanto o pertencimento não são sólidos como uma rocha. Então, ele começa a trabalhar essa ideia de fluidez, de nada é absoluto, nada é permanente. A ideia de permanência ela perde força e ganha a ideia de fluidez, de constante mudança, uma dinâmica de identidade relacional, ou seja, a partir da relação do sujeito consigo mesmo, isso já até foi comentado ontem, consigo mesmo, com o outro, com o mundo, e biográfica. Então, essa história, essa vida que vai acontecendo, ela vai definindo essa identidade. Então, esse pertencimento, ele perde força nesse sentido. Porém, as leituras de Morin, as leituras que eu realizei em relação ao Edgar Morin, ele aponta um cuidado que se deve ter para não substituir uma por outra. Não é que se tenha que excluir o conceito de comunidade e ele ser substituído pela emergência dessa subjetividade. Ele propõe exatamente uma administração delas duas, nas seguintes palavras. O que Morin expressa é uma forma de reposicioná-los, comunidade e identidade, em nossa estrutura de pensamento e não substituir uma pela outra. É necessário tomar cuidado para não eliminar o sentido de comunidade nos processos de constituição social e as expressões do seu posicionamento, porque a recolocação da identidade se estabelece com vistas à reconciliação dos desafios do pertencimento com a autodefinição. Quando eu digo autodefinição, é aquela que o outro autor, Bauman, coloca como a liberdade, a subjetividade, de se escolher o que se é. Tá, então, depois disso, um outro autor que eu considerei dialogar com eles também, que traz um ensaio sobre identidade bem intenso, é o Dubar. Então, ele traz o paradoxo de identidade. Como é que eu vou definir identidade? Eu sou aquilo que é comum com os outros, o que define a minha identidade é o que está em comum com os outros, é o que eu me identifico com o outro, é o que me faz identificar, ou é o que me diferencia dos outros? Então, ele estabelece nesse momento um paradoxo, que é o que ele chama de identidade de
E pelo outro, eu me identifico por causa do outro e por causa da existência desse outro. E me identifico no outro exatamente pelas semelhanças. Então, ele estabelece esse paradoxo que me chamou muita atenção para desenvolver isso aqui. Então, identidade para si e identidade para outrem é mais ou menos como ele resume isso que eu acabei de falar. E aí ele aponta alguns aspectos que ele considera constitutivos da identidade, que são políticos, familiares, sexuais, religiosos, profissionais, aponta outros também, mas ele desenvolve um ensaio, basicamente, uma das obras com base nesses 5. E depois de realizar esses estudos em relação à identidade de uma forma mais ampla, sobre o conceito, o que ela significa e como é que eu posso absorver isso para o campo da identidade docente. E existem muitos conceitos trazidos, muitas ideias, na verdade, sobre identidade docente. Ontem também já até foi comentado isso, mas eu coloquei aqui rapidamente algumas para dizer qual delas eu considerei para esse texto. Então, Oliveira e Gomes consideram que a identidade profissional de professores se constitui a partir de um sentimento de pertencimento à comunidade de professores. Para Faria e Souza, a identidade é uma categoria da psicologia social. Ciampa, a identidade ela é uma metamorfose temporal dependente de aspectos internos e externos. Freitas, a identidade profissional se constitui no processo de formação inicial. Então, vocês conseguem observar que cada um defende que a partir de um ponto. Vieira, 2009, a dimensão já considera que a dimensão espiritual é um fator central nas dimensões profissionais de um professor. Então, eu consigo encontrar diversos vieses, vamos dizer, pontos de partida para o entendimento da identidade docente. Mas eu, pessoalmente, a partir do que eu já li, já considero que não tem como definir um ponto de partida. Ela é extremamente complexa para ser entendida e todos esses fatores da vivência de um profissional vão determiná-la. Então, a partir disso, eu considerei essas duas concepções como mais adequadas até aqui para partir para a análise das narrativas. A identidade de Marcelo define a identidade docente como uma maneira com a qual concordamos e a tomaremos como base para a análise das narrativas. A identidade profissional docente se constitui como uma interação entre a pessoa e suas experiências individuais e profissionais. A identidade se constrói e se transmite. Depois da leitura da análise da leitura dos memoriais, das narrativas, eu enxerguei isso emergindo no discurso desses professores. Então, acredito que ela tenha se encaixado com esse objetivo. E a de Leske, que ela é a identidade construída entre si mesmo e os outros, bem como a forma como se definem, compreendendo que as identidades profissionais formam uma rede complexa de histórias, conhecimentos, rituais e processos. Então, a maneira como esses professores também se definem em determinados pontos dessas narrativas, eu considero como um ponto importante de se observar. Então, ela tem, portanto, a meu ver, a concepção que nós adotamos para isso, uma natureza processual, relacional, biográfica, complexa, fluida, dinâmica. Eu elenquei essas 5 palavrinhas, 6, para trazer essas narrativas. Então, apresentando aqui basicamente as características desses memoriais que eu já anunciei anteriormente, narrativas investigativas. A escolha desses memoriais ela se deu a partir desses professores que realizaram o concurso. Os memoriais foram disponibilizados voluntariamente por esses professores, embora eles sejam documentos de domínio público, mas isso ainda está em discussão, se eu devo ou não submeter ao comitê de ética. Isso é até algo que, se vocês puderem contribuir, porque depois me ocorreu um questionamento sobre isso. Eu não estou trabalhando com seres humanos, eu estou trabalhando com documentos narrados, redigidos por ele. Então, isso é uma dúvida que eu tenho em relação ao comitê de ética, mas que os documentos eu já tenho. E, na verdade, dos 5, são 5 documentos, são 5 professores, 5 memoriais. Eu só tenho 3 e realizei nesse texto que está aqui, a análise de o ensaio sobre a análise de porque o tipo de análise que eu estou propondo ainda é um esboço, e é por isso que eu resolvi trazê-la para esse texto, para que os professores pudessem ver
como é que está sendo construído e dizer, é isso ou não é, ou a gente tem que se olhar para outra forma ou enxergar outras coisas que também podem ser exploradas. Então, quem são esses redatores dos memoriais? Eu já coloquei. E o que eu pretendo fazer? Uma verticalização, que eu chamei de verticalização individual, a análise de cada um individualmente, de cada narrativa individualmente, e depois dessa análise, se ocorrerem categorias emergentes ou de alguma forma que eu possa realizar uma análise transversal entre eles, mas isso é um objetivo ainda, porque ainda estamos na fase dessa análise individual. Então, a partir de uma das análises que eu trouxe para cá, é possível que vocês consigam me trazer alguns encaminhamentos. Em relação à escolha dessa análise, a lente de análise, eu aponto a análise textual discursiva, proposta por Moraes e Galeazzi, mas ainda não estou certa disso. Recentemente, eu vim fazendo alguns estudos e eu realmente me coloquei em dúvida sobre isso, mas como o texto já estava pronto e eu precisava trazer ele da forma como ele está construído hoje, é por isso que eu já aponto no próprio texto alguns encaminhamentos. Apontamos a análise textual discursiva, porém, não temos certeza ainda sobre essa utilização. Então, é por isso que é um pedido, aliás, à banca. Então tá, eu comecei uma das narrativas que eu chamei o professor de Alexandre e fiquei sabendo por ele que não preciso, que eu posso usar o nome dele. Então eu não sei se aqui eu uso Alexandre ou se eu uso o nome dele. Vou continuar do jeito que está aqui. No encontro com... Isso aqui é um trecho do Mohan, que quando eu li, ele se identificou muito com a narrativa desse professor, e eu resolvi colocar no início da narrativa dele, desse pedaço do texto que está a narrativa dele. Então é no encontro com o seu passado que um grupo humano encontra energia para enfrentar seu presente e preparar seu futuro. Todo ser humano, toda coletividade deve irrigar sua vida pela circulação incessante entre o passado, no qual reafirma a identidade ao restabelecer o elo com os ascendentes, o presente, quando afirma suas necessidades e futuro, no qual projeta aspirações e esforços. A narrativa desse docente, desse formador, ela traz o tempo inteiro o passado, e ele traz propositalmente. Ela traz o passado, ele conversa com o presente e ele projeta o futuro. Então, esse trecho aí, eu acabei realizando essa análise toda com esse olhar, porque ele faz esse ensaio na narrativa dele. Então, é provável que os outros ainda não, mas essa narrativa, ela traz essas características. Então, esse professor, ele inicia a narrativa dele falando exatamente a importância de lembrar. Ele fala que ele considera que lembrar é muito importante, exatamente por esses motivos que eu já coloquei nesse trechinho do Mohan. E eu selecionei 11 episódios da narrativa dele. O texto dele tem uma média de 130 páginas. E depois da primeira leitura, eu selecionei 11 episódios que eu considerei que trazem pontos importantes que dá para construir uma espécie de linha de construção para ele. O episódio, nem todos os episódios eu trouxe inteiramente, porque são parágrafos meio grandes. Então, eu selecionei o que traz de principal ali. Considere o episódio 1 da narrativa dele. Considera importante refletir sobre a possibilidade de encaminhar uma prática em educação matemática que valorize a investigação e a busca de informações como princípio de aprendizagem e socialização do conhecimento. No início da narrativa dele, ele aponta a socialização do conhecimento como algo muito importante para ele. Então, isso nas considerações iniciais. Só que quando ele começa a narrar a história dele, ele também traz essa inquietação desde o início da atuação dele como professor, ainda antes da formação. Então, eu destaquei esse item, socialização do conhecimento, como um elemento que ele considerou importante. Episódio 2. A gênese de minhas pesquisas acadêmicas em arte e matemática e arquitetura patrimonial de Belém, por exemplo, vem da oficina escola, uma vez que minhas vivências artísticas, ou seja, não formais e não profissionalmente,
começaram bem antes de minha formação científica em matemática, ou seja, a aplicação dessa prática à vida acadêmica é posterior. Então ele já consegue, ele identificou na trajetória dele valores e alguns saberes que ele trouxe da vida escolar ainda, da época da infância e da adolescência. Ele aponta de onde veio o gosto por a gênese, né, do interesse pela matemática, mas ele transversaliza isso com a arte, com a arquitetura, com a engenharia, ele declara isso muito claramente nessa narrativa. As maiores dificuldades enfrentadas durante o período, aqui ele já trazendo para o período de formação. Durante o período de formação inicial, universitário, foi um modelo de ensino que não atendia aos meus interesses em virtude de não dar oportunidade de esclarecimentos epistemológicos aos alunos sobre a matemática que era ensinada e que precisava ser estudada. Aquela socialização do conhecimento que ele declara lá no início, ele traz no questionamento dele. Ou seja, não com essas palavras, mas quando ele aponta que na época da formação inicial ele se incomodava com a falta de esclarecimento sobre a matemática a ser ensinada, é porque ele estava preocupado desde então com a socialização do conhecimento. Então, eu de certa forma fui religando esses episódios e essas características para tentar construir isso. No episódio 4, ele coloca que a ideia principal era de que as crianças poderiam ser solucionadores de problemas ativos e seriam capazes de explorar. Quando ele coloca crianças, são os alunos, o público com o qual ele trabalharia. Explorar posteriormente temas mais difíceis e que certamente teriam um impacto notável no seu processo de aprendizagem. Aqui já diz muito sobre a forma como ele enxerga a socialização desse conhecimento. Como ele quer que tipo de atuação ele pretende desenvolver, que tipo de concepção ele quer desenvolver na atuação dele como professor. Estava estabelecida a diretriz norteadora do meu caminho formativo e das minhas primeiras ações docentes. Então ele toma consciência disso, bem como de meus estudos futuros que possivelmente me levariam até este momento. Então ele religa passado, presente e projeta o futuro exatamente nessa narrativa. Aqui é um pedaço da narrativa dele que eu considero muito representativa para o que ele se constitui depois. Ele realizou algumas viagens no início da atuação profissional, depois da formação inicial, pela Secretaria Estadual de Educação, formando professores. Só que é porque algumas pessoas acho que já sabem, inclusive, de quem eu estou falando, mas... não tem como. Essas viagens, esse trecho da narrativa dele, para mim, diz muita coisa sobre ele. Então, nessas viagens, eu passava a manhã inteira nesses lugarejos, conversando com as pessoas, procurando informações que pudessem me ajudar a desenvolver algum tipo de atividade que focalizasse a realidade dos alunos em suas relações com a matemática que eu ensinava. Primeiro que o discurso de como eu quero ensinar e que tipo de pessoas eu quero formar já está presente desde o início do discurso dele. Só que aqui ele busca nessas viagens algo que a literatura pode iluminar, que é a identificação. Pelo tom que ele atribui a essa narrativa, ele não fazia ele estava no lugar que ele ia ministrar a aula, só que ele saía de manhã, voluntariamente, em busca de pessoas, que de certa forma se conectassem com ele. Então, em busca de identificação para que ele conseguisse desenvolver o trabalho profissional, a atuação profissional dele. As tentativas foram muitas, os resultados foram poucos no primeiro ano. Mas mesmo assim resultaram em ações que se diferenciaram naquele primeiro exercício, pautado no estudo da realidade. E ele traz em seguida uma capa de revista, uma imagem que nessa época, essa revista não dá para ver, mas ela é de 1988, revista Sala de Aula. Ele está nessa foto e a manchete, né, da revista está escrito: Os Mestres Navegantes da Amazônia. Então ele saía daqui de Belém e ia para a Amazônia para ministrar essas aulas, na qual ele ia em busca de conexão com aquelas pessoas. E para mim, quando eu vi essa imagem,
e li Os Mestres Navegantes da Amazônia com pessoas em cima de um barco, no meio da Amazônia, sendo chamadas de mestres, caracterizadas por navegantes, já que a atuação deles diária, pelo que eu entendi, era isso, e da Amazônia, que caracteriza já a comunidade a qual eles pertenciam naquele momento. Então, eu acho que essa imagem traz muita coisa que pode ser explorada. Destaquei, não chamei de episódio, mas coloquei em seguida do episódio 6 por conta disso. Então, eu consigo enxergar muita coisa que pode ser discutida aí. Acabou meu tempo? Então tá. Depois disso, só para fazer essas últimas considerações, eu tenho mais aqui eu acho que 4 episódios, que eu vou religando em relação, sempre nessa perspectiva, identificando pontos na narrativa dele que parecem ser altos e fortes e que são trazidos até hoje. E quando ele traz, no final da narrativa dele, as perspectivas para o futuro, elas estão todas conectadas. Então, o último episódio que eu coloco é de coordenador de coleções de livros acadêmicos, autor em publicações decorrentes, coordenador científico, orientador de iniciação científica. Isso tudo são palavras dele. Então, ele denominou isso para ele mesmo. A atuação em determinadas... Cada ação dele o tornou alguma coisa. A ação de coordenar coleções de livros o tornou coordenador de livros em algum momento. A ação de coordenar cientificamente eventos o tornou coordenador de eventos. Então, ele se constitui profissionalmente como uma série de coisas que não vieram à toa e que não aconteceram à toa. Então, para essas perspectivas futuras, essa análise ela ainda é uma análise inicial, mas que eu procurei fazer com muito cuidado para enxergar tudo que pudesse ser útil a partir dessa literatura. E eu termino dessa forma, que ainda muitos desafios que acreditamos precisar ser superados. Eu tenho consciência que alguns de nós, teóricos e metodológicos, eles precisam de refinamento. Embora nós tenhamos lançado a ATD como instrumento de análise, como eu falei para vocês, ainda não estamos certos de que essa alternativa é mais adequada, mas eu aguardo, portanto, as contribuições de vocês e agradeço imensamente a paciência de me ouvirem e agradeço também ao meu orientador, ao professor Irã, que, na ausência do meu orientador, me deixa super segura em relação a isso, em relação a tudo. Então, eu passo as considerações a vocês. Muito obrigada.